Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado PC. E hoje vamos falar do tabu da sexualidade. Então, roda a vinheta aí. Gente, o tabu da sexualidade. Eu acho que a primeira Calma, coisa... que o falo do Luiz tá aí tendo Caiu. O que caiu? O falo do Luiz tá aí tendo caiu. O microfone aqui. O microfone. O Luiz está atrapalhado com o falo desde o episódio. Desde que eu falei do pinto. Né? Desde o episódio do pinto. Começamos falando da sexualidade com as trapalheiras com falo. Muito bom, muito bom. Não é? Bem pensado, gostei. Luiz sempre atuando os temas. Quando cai o meu penduricalho aqui, né? Que não confundam o penduricalho com o falo, né? Eu acho que isso já é um dos assuntos principais que abordam o tabu da sexualidade, né? Penduricalho, quero dizer o pênis. Olha eu que sou aqui, olha eu que estou falando, hein? Aqui o único aqui que tem isso. O único aqui que tem isso. Aqui da galera. Não entendi. Não, eu poderia estar defendendo. Não, qual a necessidade? O penduricalho é o falo, entendeu? Mas você não. Se gabou. Você não percebeu, não, que você está se gabando? Eu sou o único que tem esse penduricalho. Vocês têm o penduricalho? Nós temos vários aqui, ó. Eu tenho, ó. Mas isso é fálico. Isso aí são coisas fálicas. São atributos fálicos. Cada um com o seu. O meu brilha. Com licença, o meu brilha. Exato, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Ai, gente. Tá vendo como é que causa polêmica? Já falaram um negócio desse? Olha, acho que a gente podia começar, falando em polêmica, né? Explicando que a sexualidade para a psicanálise não é a sexualidade do senso comum, né? Na verdade, a sexualidade para a psicanálise tem a ver com a pulsão, tem a ver com as relações de prazer e satisfação, e não com o ato sexual propriamente dito, não necessariamente, né, com o ato sexual propriamente dito. Mas o interessante é que quando a gente fala de pulsão, que aí vem, né, todo o trabalho de Freud, de Lacan, de se dar conta de que o ser humano é um ser que não vem com nada pré-estabelecido, né? Não tem um instinto. O instinto é uma informação prévia do que você tem que fazer, né? Basicamente. Não se pensa sobre, se faz, né? Está programado para fazer assim. O humano não está programado, né? Por isso que a gente se atrapalha com o falo. A relação que a gente tem com a sexualidade, ela não é programada previamente. Ninguém aqui se relaciona com a sexualidade só para fins de reprodução. Acho que nem quando a gente está fazendo o ato sexual, a gente está pensando em reprodução, a gente está pensando em ter prazer ali. Né? Tem todo um jogo. Tem o que é dito, tem como a gente se veste, tem os lugares, né? Tem todo um jogo de fantasia, de sedução que está por trás disso, mas, como a gente estava falando, né, que não é só isso, não é só o ato sexual, tem a ver com prazer e satisfação, tem a ver com gozo, isso, a gente pode abrir esse leque aí para bastante coisa, né? O que a gente faz na vida que dá prazer? Comer dá prazer, drogas, né, compulsões de repetição, né, assim. Se a gente for pensar no gozo, tem até um certo prazer no masoquismo, e aí a gente vai complicando a coisa. Mas acho que o principal é a gente dizer que a sexualidade para a psicanálise tem a ver com o fato de que o prazer é plural e perverso, né, no sentido de que ele não é pré-estabelecido, não é para a reprodução, ele pode ter vários fins, vários objetos, a gente pode usar de vários semblantes, então tudo isso é muito rica, a sexualidade, torna muito rica a sexualidade humana. Mas isso, eu acho que é uma questão que Freud abre um certo debate em torno disso, e que, óbvio, né, choca
a época em que Freud vai dizer, então, a gente precisa dar uma olhada sobre isso, que é a sexualidade, e que você traz de uma maneira muito importante que sexualidade não é ato sexual, né? Que a gente precisa dar uma olhada para isso, que é uma certa energia, que não é uma energia holística, mas é uma energia que move, né, o ser humano e que move de uma maneira muito específica pelo fato de sermos atravessados pela linguagem, né? Tem algo aí nesse entorno que faz toda uma diferença quando a gente vai pensar nessa diferença, né? Do que é instinto, do que é pulsão, que inclusive foi traduzido de uma maneira bem complexa, né? Assim, se a gente vai pensar na tradução da obra de Freud, enfim, que se perde um pouco disso, né? Dessa diferenciação que Freud está tentando trazer para entender o que é de fato a sexualidade. O ser humano sem sexualidade não é um ser humano, não é? Um corpo só se torna corpo, né? A gente só consegue começar a viver, começar a criar alguma ideia do que a gente quer para o mundo, o que o mundo quer da gente, né? A partir de um corpo que é tocado, né? Que é erotizado, né? Um corpo erotizado é um corpo bem ouvido, né? Um corpo que, né, que foi banhado, que foi cuidado, que foi dito, né? Sem isso realmente um punhadinho de carne, né? Se deixa lá, né? Se não é aceso, tal como o Golem, né? Você sabe do Golem? Não. É uma espécie de boneco, eu acho, né? Inanimado, né? Que ele só ganha vida se botar um papel, né? Ou na boca ou na cabeça, né? É engraçado, a Marianeta que brinca com isso, né? Que já dá uma dimensão, por exemplo, da histeria, da neurose obsessiva, né? Então, mas ele ganha vida, ele fica vivo se você bota uma mágica, né? Um papel mágico, né? Com dito, assim, um papel que chama-se bem, né? Que é uma coisa meio de um feitiço, né? Esse dito, a gente pode até interpretar como dito no nome do pai, né? Muitas coisas podem ser ditas assim, em relação a isso, né? Mas, enfim, a palavra é o que nos tira do estatuto de inanimado, né? Então, é o que traz a gente para o humano, né? Que instinto? É até uma pergunta, né? Alguma vez houve o instinto, né? Antes da ação específica, por exemplo, né? Será que houve algum momento de instinto? Né? Essa é uma pergunta que eu vi uma vez na UERJ, achei interessante, né? Se houve por 5 segundos, assim. Às vezes a gente fala as coisas assim, por conta da criação das demandas e da pulsão. Oi? Porque se a gente pensar que o ser humano é um ser de linguagem, que é um ser de discurso, como a mágica que você falou aí, eu vejo como sendo o próprio discurso, né? Não consigo enxergar assim um instinto, né? Acho que nem por 5 segundos, não sei. Eu queria voltar no ponto do que o Luiz falou, porque me veio aqui, te ouvindo, né? Me lembrei muito do texto Litura à Terra, do Lacan, que me parece ser um texto difícil, mas também bastante poético, quando ele fala sobre esses sulcos, né? Que as palavras, que os sons e palavras vão formando ali, né? Em torno desse sujeitinho. E como isso é muito marcante para a gente pensar a construção do conceito de sexualidade para a psicanálise, né? Porque essa criança que vem ali, a vida, e que está ali, enfim, que a gente chama aspas, né? Que está ali como um pedaço de carne, ela vai sendo esculpida por essas palavras, que esse grande outro, que essa pessoa que, né, que tem um desejo direcionado aí por essa criança e que vai ali esculpindo de alguma maneira, né? Eu estou falando de um desejo direcionado, se a gente for pensar aí em certos casos, né? Que é o que Lacan fala no texto das notas sobre a criança. Ele diz até um desejo particularizado, né? Interessante. Mas como isso vai caindo, né? Assim, no entorno dessa criança e como isso vai deixando marcas. E como essas marcas vão ser fundamentais para a gente poder entender não só a história de um sujeito, mas como é que esse sujeito vai se posicionando
né, no entorno daquilo que vai atravessando ele. Enfim, me vem inclusive alguns outros textos do Freud, né? Assim, chega até a me lembrar dos seminários da Rosane Mello, lá do Fórum do Rio, que ela faz um trabalho muito bonito, né? Seminário 4, né? Exatamente, estudando o Seminário 4 e fazendo essa passagem do Lacan, né? Quando ele vai trabalhando exatamente isso, que é esse momento em que esse sujeito vai se formando ali, vai captando aquilo que é do outro, vai formando questões e vai se resolvendo e se havendo com isso que é o que eu sou, né? E como que eu me posiciono. Isso tudo tem muito a ver, ao que me parece, com o conceito de sexualidade. Eu acho que eu queria puxar dois fios aí. Que quando o Luiz estava falando, né, e que você está falando, né, dessa esculpir esse corpo com a linguagem, essa ideia de que a gente não tem instinto, ela vem justamente ligada a uma ideia, uma teoria de que o ser humano nasce incompleto, que ele nasce prematuro para a vida, né? Se ele não tem um outro que cuide dele, ele morre. A gente não nasce andando como alguns animais, né? E nem programado para buscar comida. Então, se não tem um outro que me carregue, que me banhe, que fale comigo, que me dê comida, que me olhe, que deseje coisas para mim, que me inscreva nessa relação social, o sujeito morre. Existe uma experiência com isso, né? De sujeitos que nasceram, não foram colocados nessa relação sexual e morreram, porque o bebê não consegue se virar sozinho, né? Então, Talvez isso seja interessante, Ju, só colocar um asterisco que seria nessa relação de investimento libidinal, né? Assim, para com este ser, né? Sim, o sujeito ele precisa se sentir inserido de alguma forma nessa relação com o outro para poder ir formando o seu lugar no mundo, questionando, pensando. A gente instaura, né, o nosso desejo a partir do desejo do outro, isso que Lacan fala e trabalha. E é muito interessante porque esse outro que vai colocar a gente nesse mundo social é o nosso primeiro amor. Então, a partir de todo esse desenrolar aí, a criança vai começar a se perguntar sobre o que esse outro deseja. E também da onde eu vim, né? Quem é esse outro? Por que eu estou aqui? Ele quis que eu estivesse aqui? O que ele espera que eu faça agora? E é muito interessante porque a questão da onde eu vim, o que você quer de mim, tem tudo a ver com a sexualidade. A gente veio da sexualidade, né? Assim, de uma relação, né, sexual entre pessoas, e a gente se questiona sobre as relações sociais em volta. Então a criança se pergunta: por que, mamãe? Quando foi que vocês se casaram? Mas como foi? Por que você gostou dela? E como que a gente escolhe alguém que a gente ama? E como que a gente se... Verdade. né? Verdade. Então a gente vai formulando toda uma posição a partir disso. Freud, inclusive, tem um texto interessantíssimo sobre isso, né? Sobre as teorias, se chama teorias sexuais? Infantis. Teoria sexual Nossa, infantis. muito Isso. interessante aquele texto, gente. O que Na é verdade, interessante... são dois, né? É um na sequência do outro, o outro agora eu não me recordo. Mas é um na O outro sequência tá do naquele outro. volume da Autêntica. Isso, Não é volume da Autêntica. Aquele texto é maravilhoso, só isso para dizer. Muita gente, acho que tem uma coisa que fica na história, né? Muita gente, isso vai durar, sei lá, para sempre, talvez. A resistência com esse texto, né? Foi naquela época e hoje, então, já que a gente está falando de tabu, né? Freud ali destruiu, né? Freud Não só mandou esse ver em texto, né, Luiz? 1905, né? Os 3 ensaios que você está Os falando. 3 ensaios, falando dos 3 ensaios. Sim. Verdade. Os 3 ensaios sobre a teoria da 1905. sexualidade. Eu acho que aí o Freud ele causa uma nova ferida narcísica, né? Primeiro foi com a descoberta do inconsciente, Com depois eu certeza. dizer sobre a sexualidade. E quando ele fala que a criança é um perverso polimorfo, né? Ele, nossa, e
né? A gente, Uhum. é necessário que seja, como você mesmo disse, é necessário que esse corpo dessa criança seja erotizado, né? Que seja investido de libido, porque uma coisa é o sexo, outra coisa é o sexual, outra coisa é sexualidade, outra coisa é libido, né? Eu entendo assim. E o que leva lá o menino a algum momento da vida querer matar o pai, assim, e expressar isso, né? Quero te matar para ter ela, enfim, né? Que a gente acaba Com medo de ficar muito no binarismo, né? Porque a gente fica com essa preocupação. do homem ou mulher. Mas enfim, né? Te matar para ficar com uma mãe, não sei o quê, sempre e acaba saindo, né? Porque o recalque ainda está sendo ali, né, formado e tal, né? Mas acontece, né? Eu lembrei eu vou roubar sua fala. Eu lembrei daqueles vídeos, Ju, que a gente vê, pelo menos eu vejo no Instagram, daquelas crianças assim falando pro pai ou pra mãe, não, não, ela é minha mãe, você não pode ficar com ela, umas coisas assim, é bem Aí tem aquele interessante. eu te odeio com toda a força, né? Odeio, Aham. aí Tem você um que eu acho morra. muito bonitinho, que é a menina saindo de casa com o pai, aí ela fala pro pai, papai, eu gosto muito de você, você é muito legal, alguma coisa assim, mas eu amo mais a mamãe. Vocês sabem que Olha o isso caminhão de coisas que vai indo para a vida amorosa, né? No futuro. e é uma questão, assim, que não tem fórmula, né? Então, cada um vai ter uma relação com a sexualidade particular. Isso é muito interessante. Mas isso me fez lembrar uma coisa que eu escutei uma vez de uma criança que fala assim para a mãe, mas então quando eu crescer, eu vou casar com meu irmão, igual você casou com meu pai. Aí a mãe fala, não pode casar com o irmão. Irmão não é para casar. Irmão é irmão. Tem que casar com outra pessoa. Ela fala, nossa, mas eu vou ter que procurar outra pessoa ainda? Que legal. Maravilhoso. Ai, e engraçado, né? Porque isso me faz pensar o quão subversivo é Lacan quando ele vai dizer que homem e mulher são significantes. E que, na verdade, um significante não significa nada. Então, assim, você que trabalhe para dar o seu significado. Então, eu acho que isso já marca uma certa posição, e digo para nós analistas, da escuta disso que o sujeito traz enquanto uma posição, né? Enquanto isso que é ser homem, ser mulher, e hoje que a gente vê muito desse sexo neutro, né? Que inclusive eu acho que Sim. agora aqui na Alemanha já é validado isso, você pode, quando tem os formulários para se inscrever, você pode dizer, né? Mulher, homem ou sexo neutro, por assim dizer. Eu agora posso estar errando o termo, mas existe essa terceira possibilidade. O termo é Então, ruim, né? Digamos assim. Né? Podia ter uma outra nomenclatura, sexo neutro, né? não, eu não tenho certeza se é sexo Se não neutro. Eu é, estou tá. falando Entendi. como uma terceira possibilidade que não te coloca, né, nem no lado A nem no lado B, sabe? Então, assim, o quanto é importante para a gente, enquanto psicanalista, estar atento a isso, né? De que lugar que esse sujeito que a gente ouve constrói esse lugar, né? De como é que isso... E isso que é o próprio da sociedade, de como é que atravessa ele mesmo, entendeu? Da leitura que ele faz. Porque hoje a gente está vendo um movimento necessário, que eu acho, inclusive, de se falar, de se posicionar, de que lugar né, que você se identifica, de como que é isso. Então, acho muito subversivo, assim, do Lacan trazer esse lugar vazio do que é homem e do que é mulher, né? Mas veja Maravilhoso. só, Cabe a né, cada um Fê? construir. Uhum. A gente, eu lembrei que a gente fala muito, muito dessa frase, né, da Simone de Beauvoir, que é não se nasce mulher, torna-se. Mas cada vez mais eu tenho me perguntado se não se torna-se homem a um outro nível, não a um nível igual. Eu acho que são lugares diferentes, mas eu acho que essa construção, que é o que é a minha leitura, né, do que ela traz, não só uma leitura muito rasa, porque eu acho que no livro dela ela traz algo muito mais complexo de se entender e de se discutir, mas eu acho que esse tornar-se fala muito disso, dessa construção, né, de como você entende o que é sexualidade, de como isso te atravessa enquanto sujeito. E também tem várias coisas dentro disso, porque uma coisa é
como eu me vejo identitariamente. Com o que eu me identifico? Eu me identifico com algum gênero específico? Não me identifico com gênero nenhum? Isso é uma questão. Outra questão é, o que me atrai sexualmente? Então, assim, a sexualidade, ela é uma montagem. Essa história de que nascemos programados para reproduzir, né? Assim, homem, mulher, isso não existe no âmbito do humano, né? Porque a gente está atrapalhado pela linguagem o tempo inteiro. Então, nada para a gente, no âmbito pulsional, é simples. Estou com fome, mas não estou com fome de qualquer coisa. Estou com fome daquele sorvete específico, daquele lugar que eu tomava, né? É isso. É dessa sexualidade que a gente fala, que a linguagem vem complicar, na verdade, né? E colocar várias nuances aí, porque a linguagem é o que vai tentar traduzir os prazeres que a gente tem, e os desprazeres, e as satisfações, e as insatisfações, né? Então, a gente vai criar uma relação com isso. E aí tem uma coisa interessante também, que a gente estava falando do texto, né, da teoria sexual infantil em Freud, e o que eu acho muito interessante, que é uma coisa que o Luiz sempre fala, né, dos porquês da criança. A criança fica perguntando por quê. E isso ensina pra gente que a sexualidade tem a ver também com saber, né? Então, de que forma a gente está lidando libidinalmente com a nossa vida, né? E de que forma restringir um sujeito sem muitas explicações não vai influenciar em como ele vai lidar com sua sexualidade no futuro. Porque eu acho que Freud ensina uma coisa muito interessante quando ele vai falar da sexualidade infantil, que é todo mundo tem uma relação com a sexualidade que se forma a partir da infância e que o sujeito está ali experimentando e ele não sabe muito bem o que é o quê, né? Então, ele vai sendo moldado na relação que a gente vai tendo com ele e vai dizendo, olha, isso não pode, isso você pode fazer só sozinho, isso aqui você não pode fazer na frente dos outros, que a vergonha é importante, né? Então, ele precisa entender o que é dele, o que daquele corpo, como ele vai colocar esse corpo dele na relação com o outro, explicar para a criança, olha, ninguém pode pegar nessa parte do seu corpo ainda, porque não é disso, isso é... Essa educação sexual que a gente fala tanto hoje em dia, acho que era uma coisa que Freud já estava falando lá atrás, que não tem a ver com sexualizar a criança e nem sair dando muita informação antes do que a criança perguntar, porque a criança precisa perguntar, e a partir do que ela pergunta, a gente vai, né, direcionando, respondendo da forma adequada, com a linguagem adequada para aquela criança, mas explicar as coisas, né? E para que ela possa construir essa relação, para que ela possa traduzir essas experiências, para que ela possa se colocar nessa relação com os outros. Isso que você falou me remeteu a um texto que eu adoro do Freud, que é, ao meu ver, eu acho que a gente pode pensar como, acho que eu já até falei aqui, nem lembro, como um quarto ensaio, né, sobre a teoria da sexualidade, que é o Moral Sexual Civilizada, né, porque você está falando da necessidade dessa educação sexual infantil, e isso não é sexualizar, né, e muito menos a sexualidade está no lugar de ser completamente moralizada, porque isso tem repercussão, tem efeitos, sabe? A neurose está aí para mostrar isso para a gente. E cada vez a gente está se deparando com sujeitos na clínica com neuroses gravíssimas, né? Um sujeito no sofrimento horroroso, né? Por conta dessa moralização, né? Esse tabu. Por que até hoje a sexualidade é um tabu? A gente precisa falar sobre isso. Por que precisa ser um tabu? O que precisa ser aí recalcado, né? Acho que tem a ver também com isso, porque se a gente pensar no processo do recalque ele vem do individual para o social, que aí é a repressão, né? Que vem para o social. Por que isso é tão reprimido? Né? Por que a gente vê tantos movimentos aí misóginos, homofóbicos,
de alienação mesmo sexual, né? E não só sexual, outras formas de alienação também. Por quê? É o Qual povo é que o teve objetivo menos disso tudo? curiosidade, né, dessas que a gente fala das crianças, né? É o povo que vai para aquelas fórmulas do binarismo, é o povo que vai enfim, é o que fala, somos animais também, né? Somos animais tal com os animais, somos animais humanos, né? E com essas coisas, né? Quanto menos se questiona, né? Isso tem a ver, sim, eu acho, lá atrás, né? Essas perguntas todas infantis, né? Quanto Tem a menos se ver. questiona, mais ele vai para esse lado aí. Tem a ver com como a cultura lê algumas coisas e de que forma a gente se apropria disso, porque existe a cultura da culpa e do medo ligada à sexualidade também, né? E aí a gente pode problematizar para várias coisas. A cultura do estupro. O que é isso? O que está acontecendo nessa sociedade? O que incomoda? Por que existem esses movimentos que é uma regressão, né? Essa tentativa de moralizar a sexuação desse jeito é um movimento de regressão, porque já tínhamos avançado alguma coisa. E eu acho que a gente pode ir além, assim, porque como eu estava falando, né, que a sexualidade não é só a questão do ato sexual, falar de falar dessa relação com o prazer, isso aí é muito amplo. Então, por exemplo, como lidar com as questões das drogas? Vai dizer para o sujeito, olha, isso é péssimo, você vai fazer isso e você vai morrer. Aí ele vai para uma festa e vai ver um amiguinho usando, no mal barato, não morreu. Ele vai pensar o quê? Poxa, então, peraí, eu vou provar esse negócio, o que é isso? Então, a falta de informação, a falta de repertório simbólico para você compreender essas experiências levam o sujeito a repetições, levam o sujeito a relações menos advertidas, assim, com esse prazer que podem culminar numa pulsão de morte, né? Assim, num prazer mortífero. Eu vi um artigo da Maria Helena mesmo, que fala ou o sujeito vai para, por exemplo, uma análise e sai em busca de sentidos, né? Fazer um deslizamento para sentidos, até fazer sua construção. Ou então ele fica petrificado e significante do outro, né? E aí tem muito disso, né? Do que você está falando. Fica preso na fala do outro só e não desliza. É complexo, né, Luiz? Porque o que acontece? A própria linguagem em si ela é muito ambígua, né? Assim, e a gente se utiliza muito disso enquanto psicanalista para fazer uma intervenção, enfim. Então, isso que se ouve do outro, né? De que lugar esse sujeito toma. E aí, o que acontece? Isso é uma pergunta que eu quero botar aqui na mesa, né? Estamos aqui numa mesa, estou me sentindo com vocês aqui no barzinho, tomando uma cerveja. Mas para colocar aqui na mesa que, assim, se vocês não sentem uma pequena nuance de mudança de uma geração para outra. Porque, óbvio, a gente sabe que ainda é um tabu, ponto, né? Falar de sexualidade, se posicionar dentro dessas novas siglas que surgem, mas eu sinto uma certa modificação com relação a isso. Eu sinto que se antes ser homem e ser mulher já se havia um discurso muito pronto e fechado com relação a isso, hoje já existe uma questão. Mas será que é isso mesmo? Isso mudou muito, Não. acho que não é pouco, não. A mudança é muito grande. Mas É o que eu falo. Isso. Eu acho que com a mudança vem sempre um movimento inverso de tentar regredir de uma certa parte, que fica assustadíssima com o novo, né? Assim, novo. Com a mudança. Então, eu acho que não é sem razão também que as pessoas estão bem intolerantes.
porque houve uma mudança. Sim, sim. Eu falo isso porque, para mim, eu chego em Berlim em 2015, né? E, assim, a primeira vez que eu comecei a andar pela cidade e tal, a gente tem um bairro aqui em Berlim chamado Schönenberg, que é um bairro maravilhoso, mas que é um bairro que tem uma certa representatividade muito forte, né, das pessoas LGBTQIA+, enfim, a gente vê muitas bandeiras, não só nesse bairro, é isso que eu quero dizer, assim, não é uma questão de que só existe esse lugar aqui em Berlim, pelo contrário, essa é uma cidade que, de fato, eu tenho muitos amigos que relatam para mim isso, do tipo assim, nossa, pela primeira vez eu me senti livre andando na rua, né? O que para mim é um choque, porque não faz parte, assim, da minha vivência pessoal. Mas poder andar por um bairro, ver uma certa representatividade, então isso para mim foi algo do tipo assim, nossa, uau, né? Isso é necessário, isso é preciso, né? Mas cada vez mais acompanhando o Twitter, acompanhando as discussões, eu tenho visto como isso tem se tornado uma questão e como as pessoas têm começado a se perguntar, opa, será que é por aí mesmo? Mas eu gosto disso que você fala, Ju, com relação a essa resistência, porque a gente vê isso hoje no próprio discurso do presidente atual do Brasil, né? Sim. Assim, como esse fio, como esse gancho que é possível pegar, como se fosse assim, vamos pegar esse gancho e tomá-lo como ódio ao estranho, que é o que a gente já falava no mês passado. E como a Então, sexualidade é assim, importante para esse homem, né? E para a exatamente, família dele exatamente. inteira. Porque Como ele só esse, fala disso, meu Deus do céu. como esse é o gancho que a gente pode segurar e ainda ter como uma verdade para a gente sustentar enquanto ódio ao outro, sabe? Um dos, na verdade. Eu acho que fica muito claro, assim, na sua fala, Nanda, quando você fala que as pessoas disseram, eu nunca senti essa liberdade. Vejam que não é uma liberdade de nada, assim, extraordinário. É uma liberdade de existir. É uma liberdade de ir e vir. É uma liberdade de se movimentar na sociedade. Não é nada além disso. É a liberdade de andar na rua. De andar na rua e, às vezes, de mão dada, andar na rua e de poder dar um beijo, que é uma coisa simples, né? Assim, de poder expressar amor. Eu prefiro, né, falar desse lugar. Então, assim, que é uma coisa simples e de que para algumas pessoas isso nunca foi uma questão porque estava tudo muito normalizado, né? Não foi uma questão por acaso. Para citar Freud aqui, né? Porque Freud é hétero, homossexual, bi, trans, por acaso. Poderia ser qualquer coisa. Exatamente. Porque é aquilo que a Ju já falou, né? A gente enveredou para esse lado aí da sexualidade, das questões de gênero, identidades, né? Mas o sexual tá muito além disso, né? O Freud, ele descobre a sexualidade a partir dos sintomas, né? Das histéricas, né? E ele percebe que ali havia, nesses sintomas, algumas questões de ordem sexual, coisa que inúmeros outros homens, né, médicos, enfim, cientistas, não conseguiram enxergar, né? O próprio Charcot, ele falava que era tudo genital. E aí Freud desvencilha, né, o sexual do genital. Então, eu acho importante, mais uma vez, a gente marcar isso, né, que a sexualidade não é só o sexo, não é só a escolha sexual. Os sintomas tem aí tudo, eu entendo que tudo aquilo que tem, de certa forma, um gozo implicado diz respeito ao sexual, sabe? Eu acho isso, acho que principalmente para psicanálise, eu acho importante a gente frisar isso, né? E o que você falou, Nanda, da construção, na minha dissertação, né, que eu estudo feminino e a feminilidade, eu tenho cada vez mais me deparado com essa pergunta, tá? A mulher é uma construção, mas o homem também deve ser uma construção. O trans também deve ser uma construção. Cada sujeito é uma construção. O hétero também não é normal, né? Ninguém é normal. Que hétero que é o normal, né? Não tem normal. Não tem normal, né? Todo mundo tem estranho aí.
E que, assim, como a gente postou uns dias desses, né, no Instagram, colocando a própria psicanálise no divã, eu acho que é importante também a gente lembrar que foi também uma construção de Freud, isso, mas que foi uma desconstrução também, porque ele não simplesmente ouviu a primeira, a segunda, ou sei lá quantas histéricas com Charcot e disse, nossa, entendi, então é sobre isso. Não, é uma desconstrução, porque a gente vem de anos e anos a fio achando que existe um papel fechado e específico para o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma criança, o que é um negro. Então, o desfolhamento, sabe como você... Sabe, me vem agora a imagem de uma cebola, quando você vai tirando assim as casquinhas, sabe? Então, esse é um movimento que ele vai fazendo e é possível, na minha leitura, perceber, inclusive, ao longo da obra, desde quando ele começa os primeiros escritos até ele começar a se questionar e ouvir essas histéricas e esses sujeitos outros, né, de um outro lugar. Então, é importante falar sobre essa desconstrução do próprio Freud, sabe? Sim. E o que se fala muito, inclusive, do Lacan, no sentido de que, por exemplo, existe uma crítica muito grande com relação a Lacan no Seminário 4, quando ele diz assim, então todo transexual é um perverso, ponto. Então, assim, tem um desenvolvimento na obra dele, em que ele vai aí, né, separando conceitos, amarrando outros e tendo um olhar muito específico sobre isso que é a sexualidade, sobre essa construção, né, da sexualidade por um sujeito. Eu defendo muito quando falam que Freud era misógino, que era... Gente, eu não consigo enxergar assim, sabe? Porque, sim, ele vinha de uma cultura muito patriarcal, sim, ele tinha várias questões. E, sim, acho que ele não foi adiante sobre a teoria da sexualidade feminina, muito por questões próprias que ele não conseguiu, sabe? Em algum momento ele se deparou ali com um rochedo que ele não conseguiu ir além, porque ele era um sujeito. Com essa questão do Freud mais sujeito, né, recomendo fortemente o livro Cartas aos Filhos, né, que é muito sensacional. Você vai ver coisas fáceis do Freud, que, caramba, como é que pode? Você até questiona algumas coisas assim, você vê que Freud fez isso? Cara? Porque a gente bota ele lá em cima, até né, tem uma hora que tem um aniversário da Marta, né, a mulher dele e tal. Aí ele está dizendo acho que para Matilde, para a filha dele, aí fala assim, hoje foi aniversário de sua mãe e tal, dei um presente para ela, e o presente era um busto dele próprio. Assim. Eu achei isso tão escroto, cara. Assim, era uma coisa... Né? Mas você sabe, Luiz, que eu tive a possibilidade de ver um documentário muito bonito que foi, enfim, baseado nas obras da Ana Freud, enfim, o cara, a pessoa faz uma certa pesquisa muito interessante sobre Freud, e no documentário, quando você vê, ele é montado de uma maneira em que ele vai contando a história da vida de Freud e mesclando com cartas que Freud escreve ao longo da vida. E aí, é uma coisa assim que você vê uma pessoa sendo pessoa, entendeu? Assim, com umas questões do tipo assim, é sério que Freud pensava nisso? É sério que ele fazia isso? E é muito bonito, assim, até ver os últimos momentos filmados dele, enfim, você vê um sujeito ali, né, com suas questões e, enfim, é muito legal, me lembrei Antes de desse ser Freud, documentário. ele era sujeito, né? Assim como nós, Sim. antes de sermos analistas, nós somos sujeitos. E nós não estamos nesse lugar de analista o tempo todo, como todo mundo acha, né? Então, eu acho que isso é importante levar em consideração. E muito importante também levar em consideração a época que a obra foi escrita, né? Isso diz muito, a cultura diz muito da gente, né? Enfim, mas mesmo assim, né? Ele reconhecer a questão sexual, ele dá voz a esses sujeitos em sofrimento, independente de serem homens ou mulheres, né? Ele reconheceu, ele fez questão de que algumas mulheres psicanalistas entrassem, sim, né, na sociedade de psicanálise, ao contrário de outros homens que não queriam, enfim. Isso é um passo muito importante,
de ser cancelado, usando a linguagem da época, de ser cancelado por muitos psiquiatras da época, por Sim. muitos psiquiatras, neurologistas, enfim, de ser, Ele de fato, disse não à invalidado. cura gay, só para deixar isso bem frisado, né? Inclusive, Freud disse importante. não à cura gay. Uhum. Uma Aquela carta carta belíssima. é belíssima, essa carta. É importante esse movimento de reconhecer Freud enquanto sujeito, de reconhecer Lacan enquanto sujeito. E eu diria mais, assim, que bom que eles também erram, porque aí a gente pode continuar pesquisando, porque já imaginou se tivesse tudo dito e não tivesse mais nada para fazer, que a gente não existiria mais psicanálise também, né? Então, assim, Exato. a gente vai evoluindo, né, com a sociedade. Como dizia Lacan, a gente precisa estar alinhado com a sociedade da nossa época, com o momento no qual vivemos, embora eu acho que tanto Freud quanto Lacan estavam um pouco além, né, assim, de colocar Sim, questões convém. que foram além até. Sim. Mas é importante não colocar essas pessoas, embora assim a genialidade de Freud e Lacan para mim são incontestáveis, no lugar de quase religioso, né? Assim, um lugar quase religioso de que é uma Bíblia, né? Assim, a obra de Freud é uma Bíblia, a gente lê de uma forma muito fechada e quase que concreta. Não é disso que se trata. Ali, e o que é interessante é que assim, Freud ele construiu tudo isso pela clínica. Isso que eu acho tão bonito, assim, que tanto ele quanto Lacan tinham uma humildade de repensar a teoria o tempo inteiro, porque o que estava à frente da teoria era a clínica. Então, é a clínica que vai dando forma a isso que a gente está estudando. Isso é muito importante. É o sintoma que está ali falando e a gente precisa escutar. A gente não está pegando o que já foi dito teoricamente e encaixando no sintoma. A gente está escutando o sintoma e se perguntando o que isso quer dizer e o que a gente tem na teoria para tentar entendê-lo, né? A gente nem precisa ir tão longe, né? A pandemia veio dar uma sacudida na psicanálise, né? Com isso que e aí? Atender online? O que é isso? É possível? Não é? Como é que a gente vai dar conta de pensar a teoria dentro desses atravessamentos que a gente está começando a ouvir, né? E ver através desses atendimentos, né? O que é possível, o que não é? Então, esse chacoalhar é necessário. E eu acho que, especialmente quando o tema é sexualidade, é preciso a gente chacoalhar, assim, e falar sobre isso, né? É preciso a gente colocar esse tema enquanto um tema relevante para a gente poder discutir entre amigos, discutir entre colegas e pensar o que é sexualidade e de que sexualidade de fato se trata na psicanálise. Curioso que o fator polimorfo, né? Essa devia ser entendido como algo maravilhoso, né? Se for para pensar, né? É uma possibilidade infinita de gozo, assim, com o corpo, né? O mapeamento do corpo inteiro, da cabeça até a sola do pé, entendeu? Por isso que é muito difícil, né? Falar de cada sexualidade, né? É realmente um a um, né? Cada um vai ter um ponto aí, digamos assim, né? Exagero, um ponto do corpo aí, né? Que pode contar uma história aí da vida do sujeito, enfim, né? Como ele goza, como ele até falando propriamente de prazer mesmo, né? Literalmente. Freud diz, né, que a sexualidade perversa polimorfa, ele fala de que ele vai constatar que a criança ela também tem uma relação com o sexual, mas não só isso, ele vai dizer que a sexualidade é infantil, né? O que é assim, né? Mais complexo ainda. Então, em cima do que você disse, Luiz, eu fiquei pensando aqui, nós não somos, como dizem por aí, seres instintuais, de instinto. Então, nós somos seres historissexuais, né? Feitos de história, né? E sexualizados, né? Enfim,
É que meu neologismo não pegou, né? Eu não consegui. Eu não estou à altura de Lacan. Lacan era gênio para fazer isso, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Somos efeitos de discurso, né? Efeitos de história, e o sexual está aí para dar esse contorno a esse corpo, né? Essa libido, enfim. E mediante tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que abaixa o tabu, né? Chega de tabu, vamos falar de sexo, vamos falar de sexualidade, vamos falar sobre isso, né? Vamos usar aquele clichê que todo mundo diz que analista adora falar, né? Fale mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso, é necessário falar sobre isso. Que nada, amiga, a gente vai falar e a gente vai fazer. Tá Porque certo. não é só ato. Tem formas possíveis de gozar, que não aquelas Sim. que só conduzem ao sofrimento. Sim, Então, é o que se vamos espera de falar uma e vamos análise, né? fazer. Que a gente aprenda a fazer isso de uma forma melhor, né? Sim, É porque sim. não Que dá a para gente- calar o corpo, né? Ele vai falar de alguma forma, de alguma maneira, né? Então, o que você pode conseguir tentando isso é um sofrimento inacreditável, né? Não se cala o inconsciente, né? E o inconsciente conta uma história da nossa relação com a sexualidade. Esse que é o Ou da ponto. nossa não relação sexual, né, Ju? Uhum. Como Lacan diz. É, Boa. que nada mais é, assim, para não deixar as pessoas assustadas. Lacan fala que não existe a relação sexual. Que significa que a sexualidade, ela se instaura a partir de uma falta pra gente. Então, isso que a gente sempre está falando aqui, né, do furo, da falta, volta de novo, né? Não é à toa que o nosso papo é furado, né? A gente gosta de furo. Mas é isso, gente. Se vocês gostam de furo também, se vocês gostam de ficar aqui querendo saber um pouquinho mais sobre sexualidade, acompanhe a gente nesse mês. Acho que as discussões vão estar muito interessantes, os temas vão estar aí bem calorosos, e não deixa de participar, então, seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Dá o like aqui no nosso trabalho, isso é importante para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo para vocês. E não deixa de deixar um comentário, gente. Gostou do papo? Conversa com a gente. Deixa aqui a opinião de vocês, se vocês gostaram, o que é que vocês acharam. E é isso aí. Até o próximo episódio, conversando mais um pouquinho sobre sexualidade.